Olá, jovem, seja bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos falar de uma questão sobre fotossíntese. Bora pro enunciado? Questão 45, cobrada na primeira fase da FAMERP 2023. O gráfico apresenta o espectro de absorção de luz pelos pigmentos clorofila A, clorofila B e carotenoides encontrados na maioria das espécies de plantas. Então aqui nós temos a clorofila A com a linha verde, a gente percebe bastante aqui, ó, nos 400 nanômetros, um pico, e o outro pico está aqui, próximo dos 700 nanômetros. Clorofila B também, entre 400 e 500 nanômetros, um pico, e o outro pico aqui, entre 600 e 700. E os carotenoides estão próximos aqui, entre 400 e 500 nanômetros. O que significa esses picos aqui, professor? Esses picos mostram para a gente as maiores áreas de absorção. Absorção. Por que é importante a absorção? Para a fotossíntese. E se nós formos lembrar do espectro de luz estudado em física e também na biologia, nós estamos vendo aqui que entre 500 e 600 nanômetros a taxa de absorção é baixíssima por esses pigmentos. Então aqui a gente percebe, na verdade, a reflexão. Vamos lá. O gráfico que indica a taxa média de liberação de gás oxigênio realizado pelas espécies de plantas analisadas é... Observem que nós temos 5 gráficos com desenhos diferentes e o único gráfico que apresenta 2 picos parecidos com esses 2 picos de absorção é o gráfico da letra A. E a atenção que eu quero chamar de vocês é o seguinte: a cor predominante aqui nessa absorção, no primeiro pico, é a cor azul. A cor predominante no segundo pico é a cor vermelho. São as duas melhores cores para acontecer fotossíntese. Então essas duas cores são mais absorvidas para fazer com que aconteça a fase clara da fotossíntese. Vamos lembrar do processo da fotossíntese? Olha essa imagem que eu trouxe para vocês. Nós temos aqui um cloroplasto, que é a organela que realiza a fotossíntese. E o cloroplasto, fazendo aí esse processo, ele precisa da luz para realizar a fase clara. Tá aqui, ó, etapa clara primeiro. Depois que ele termina a etapa clara, nós temos a etapa escura, etapa química ou fase escura. É assim que a gente chama. Na fase clara, ou seja, etapa fotoquímica, é necessário luz. O que a luz vai fazer? Quebrar a molécula de água nos processos de fotofosforilação. Então, a fotólise da água, que é a quebra da molécula de água, vai liberar o gás oxigênio para a atmosfera. Tudo bem? Então, já guarda, já anota aí. Fase clara, quebra a molécula de água e libera gás oxigênio para a atmosfera. Dentro do cloroplasto, nós temos aqui, ó, ATP e NADPH sendo transportados para a fase escura, a etapa química, onde muitas enzimas agem. O ATP vai ser a energia usada aqui e o NADP carrega os hidrogênios para que ocorra o ciclo das pentoses. Nesse ciclo das pentoses, o gás carbono, depois de fixado, vai ser utilizado por várias enzimas para encaixar aqueles hidrogênios que vieram da fase clara. E a principal enzima que a gente usa aqui, ó, na fase escura, na etapa química, é a enzima rubisco.
O que a enzima rubisco faz? A grosso modo, ela pega o gás carbônico, gira o ciclo das pentoses, formando o gliceraldeído 3-fosfatos. Mas, na verdade, forma 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfatos. Professor, o que são essas 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfatos? Cada uma delas tem 3 carbonos. Quando a gente pensa na soma de 2 moléculas de 3 carbonos, nós temos uma molécula de 6 carbonos, que é o que nós conhecemos como glicose, tá bom? Pronto, essa é a fotossíntese. Na fase clara foi usado água, luz e liberado o gás oxigênio. Na fase escura foi usado gás carbônico e liberado a glicose. Beleza? Deixou aquele joinha maroto aí, professor? A única coisa que eu te peço é conferir se é inscrito no canal. Se não for inscrito, se inscreva. Compartilhe essa aula com um amigo e convida ele para conhecer aqui o canal. Tá bem? Vamos combinar assim. Você me ajuda divulgando o canal e eu te ajudo publicando as aulas de vestibular. Beleza? Vou ficando por aqui. Beijos e abraços. Fui.